Amém, queridos? A Kika já falou aí, mas hoje nós temos ali um jovem pregador, um jovem senhor e sua amada, amém? O Cláudio e a Cris. Vem para cá, queridos. Eles estiveram conosco desde sexta-feira, ministrando aqui o workshop de casais, na sexta-noite, no sábado, manhã e tarde. E agora o Cláudio vai estar encerrando aí esse conteúdo, trazendo uma palavra, fazendo um paralelo, né? uma analogia entre as relações humanas e a nossa relação com Deus. De manhã foi uma bênção, foi tremendo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção de novo. Amém? Então fica ligado, ouvido atento, porque Deus tem muita coisa para falar aí ao teu coração. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, colocar os nossos corações diante de Ti, desejosos de ouvir Tua voz, Senhor. Nós não queremos ouvir nenhuma outra voz, senão a voz do Teu Espírito. E nós nos sujeitamos a Ti nessa noite. Deus, usa o Cláudio, Pai, para que ele possa ministrar as nossas vidas, para que ele possa comunicar, Deus, aquilo que é o Teu desejo de falar conosco, aquilo que o Senhor quer, aquilo que é a intenção do Teu coração, Deus, que o Cláudio possa ter essa sensibilidade, esse discernimento de ser um meio, uma ferramenta Tua nas nossas vidas essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eles vão se apresentar eles mesmos. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que igreja linda. Meu Deus do céu. Vocês são bonitos, viu? Mas a gente não é bonito porque a gente é bonito. A gente é bonito porque em nós habita o Espírito Santo e ele nos faz ter uma luz, ser diferentes, não é verdade? Bom, eu vou me apresentar, muitos já me conhecem. Quem é que esteve com a gente nesse final de semana? Levanta a sua mão. Muita gente não nos conhece, né? Eu sou a Cris, sou pastora da Igreja Cristo Salva de São Paulo. Sou casada há 43 anos. Na verdade, quase 50 anos juntos, 5 anos de namoro. Temos muita história, passamos muitas lutas, mas temos um Deus que nos socorre em todas elas, que nos faz passar por processos. E às vezes a gente não entende, né, gente, por que a gente passa por tanta coisa. Mas quando a gente passa pelo processo e amadurece, a gente entende o propósito, né? Em tudo há um propósito. Da gente poder hoje, né, numa igreja tão linda, num tempo tão especial e precioso, podendo falar para casais das nossas experiências, do amor de Deus, do propósito de Deus sobre casamento, e foi muito bom para nós, foi muito bom, um privilégio enorme. Nós agradecemos a Kika, ao Serginho, por nos confiar o púlpito, o microfone, o cajado, porque quando a gente pega aqui é o cajado. E eu sou mãe de 3 filhos, avó de 4 netos, e seguimos a nossa vida, amando. Eu não sei quem é avô e vó aqui. Levanta a mão para eu ver. É uma loucura, não é não? Eu falo que filho, eles estão nas nossas entranhas, né? Mas os netos, ai meu Deus, que privilégio. Esse foi... Nossa, que maravilha. Deve ser, então, um sentimento incrível, né? Só quem é avô, avó, bisavó, sabe o presente que é na nossa velhice, posso dizer, né? Porque envelhecer não é fácil. Eu vim me apresentar e continuei. Agora, dá licença, hein? Não é não. Você é mais velho que eu. Mas é um presente de Deus, porque envelhecer não é fácil. E eu acho que algo tão bom de Deus nos dar os netos é uma parte tão boa essa fase da nossa vida. Mas, enfim, eu vim me apresentar. Que Deus abençoe vocês. Foi um privilégio enorme poder falar neste lugar. Estar de volta, 1 ano atrás, nós estávamos aqui. E quem sabe daqui 1 ano ou até menos a gente esteja. Quem sabe daqui um tempo a gente esteja de vez. Quem é que sabe? Deus sabe os planos dele. Amém?
Deus abençoe vocês. Esse negócio da velhice me inclua fora disso, não? É reflexo que eu faço no cabelo. Muito bem. A Cris perguntou quem esteve aqui, né? Eu pergunto, quem não nos conhece? Levanta a mão. Ó, a maioria já somos figurinhas carimbadas aqui, né? A maioria já nos conhece. Essa é a 5ª vez, né, que a gente vem aqui. A primeira vez ainda era a tenda aqui, né? Mas o meu relacionamento com o Serginho e com a Kika já vai de muitos anos, né? Nós servimos em São Paulo juntos na Cristo Salva, onde hoje nós somos pastores. Durante muito tempo, nós cuidamos do Ministério de Casais, né? Eu falava ontem, hoje a gente já formou sucessores, né? E a gente apoia, mas hoje tem pessoas mais jovens, um pouco mais jovens que a gente, né? Um pouco mais jovens que a gente, eu falei. né? E foi um privilégio, né, desta vez, estar tratando desse tema. E como disse a Cris, a gente ter a oportunidade de compartilhar um pouco das nossas experiências ao longo aí desses 43 anos juntos, né, vida de casado. E ela dizia, né, às vezes a gente não entende por que a gente passa por algumas situações, né, nessa caminhada, e a gente vai entender lá na frente. E a Bíblia diz assim, que a gente deve consolar da mesma maneira que a gente foi consolado. Então, essa experiência hoje, essa bagagem tem nos ajudado a ajudar pessoas, né? Porque a gente tem a oportunidade de repente, encurtar caminhos para as pessoas compartilhando as nossas experiências, né? E tem sido muito bom sermos instrumentos. A gente vem, né, a princípio para ministrar, mas eu posso dizer que a gente sai daqui também ministrado, né? Serginho e Kika, vocês não têm ideia, e a igreja, né, do quanto, ao longo desses dias que a gente esteve com vocês, do quanto Deus tratou a gente, do quanto, né, falou ao nosso coração, e a gente volta cheio, né? Alguém pode dizer, vocês estão cansados, talvez fisicamente, mas com um coração muito grato por esse tempo. E a gente é ministrado em cada abraço, em cada sorriso. Como disse a Cris, essa é uma igreja linda, a gente se apaixona pelas pessoas, a gente se sente muito em casa e muito acolhido. Amém? E hoje é um privilégio a gente estar fechando essa jornada com uma palavra que não necessariamente, né, é dirigida especificamente para casais, embora também sirva de fechamento para os casais e também solteiros, né, que participaram com a gente na sexta-feira à noite e ontem o dia todo. Por quê? Porque a gente pode, sim, dizer que o nosso relacionamento com Jesus, ele pode ser comparado às nossas fases de relacionamento, né, de um homem e de uma mulher. E isso, inclusive, é reforçado na palavra de Deus, né? Vamos ler Isaías 62:5, né, e a gente vai ver que esse é apenas um dos textos que permite... Eu vou pedir para colocar NVI, pode ser? É um dos textos que fala sobre esta relação, né? Então, Isaías 62:5 fala assim, ó: como o jovem se casa com a noiva, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se regozija com a noiva, assim o seu Deus se regozija com você. Esse é apenas um dos textos que fala sobre essa comparação entre o relacionamento de um homem e de uma mulher
e o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Inclusive, Jesus se apresenta na sua palavra como o noivo. E ele, né, fala sobre a igreja como a noiva. Quando ele fala sobre o relacionamento marido e mulher, ele diz assim, né? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? Então, a gente vai encontrar vários textos na palavra de Deus que nos permite fazer essa comparação. Né? E o casal, ele passa por muitas fases, ou pelo menos por 3 fases muito distintas. A fase do namoro. Né? Quem é namorado aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Então, ó, essa é a fase, né, a primeira fase do relacionamento, é a fase do namoro. Depois tem uma segunda fase, que é a fase do noivado. Tem algum noivo aqui? Levanta a mão. Aí, ó, tem 2 noivos aqui, né? Tem mais noivos? Nubentes. Nubentes é do tempo da Cris, né? Quem é casado aqui? Levanta a mão. A maioria, né? A maioria é casado, né? Que essa é uma terceira fase. Então, a gente vai trabalhar com essas 3 fases, né? E tentar fazer uma comparação da nossa caminhada com Jesus e das nossas fases nessa caminhada com as fases do nosso relacionamento homem e mulher. A base para fazer essa comparação é sempre o amor. Né? E assim como essas fases são fases necessárias para um amadurecimento, na nossa relação com Deus também. Né? A gente caminha com Jesus e a gente passa por algumas fases visando o amadurecimento. Então, como eu disse, né, muitas vezes Jesus se identifica como noivo e a igreja, os seus seguidores, como noiva. Então, vamos falar primeiramente, né, do namoro, que é a primeira fase, das características do namoro. Levanta a mão novamente quem está namorando. É fácil da gente saber, porque o zoinho sempre brilha, né? As pessoas são sempre sorridentes, não é assim, Paulo? Né? O zoinho fica brilhando, né? Porque essa fase tem esta característica. Né? E como é que tudo começa? Começa assim. Normalmente, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Alguém apresenta outra pessoa para a gente. Quem foi assim? Né? De repente, um amigo, um parente, né, apresenta outra pessoa. Deixa eu te apresentar aqui um amigo, uma amiga. Né? Eu lembro que, quando a gente começou a namorar, eu era amigo do primo dela. Já há muito tempo eu era amigo do primo dela. E um dia o primo, eu contei essa história, né, no sábado, né? E um dia o primo me convidou para ir no cinema, queria levar uma prima. Mas foi uma galera, não fomos só os 3, foi uma galera. E ele convidou a prima, né? Que não pertencia a essa galera, mas foi lá a prima. E a gente se conheceu, né? Então ele me apresentou para a prima. E aí, a gente assistiu o filme, eu sentei do lado dela, né? E a gente, se me perguntar qual era o filme, eu não lembro, né? E ela provavelmente também não lembra, porque a gente ficou conversando o filme todo. Né? Bom, terminou o filme, então, bom, muito prazer, tal, né? E aí eu voltei com o primo dela, né? E ela foi para a casa dela. E eu estava à noite, já era tardezinha, à noite, na casa do primo dela, eis que ela liga, né? E diz assim, o que vocês estão fazendo? Né? Por que vocês não vêm aqui em casa? Mas traz o Cláudio. Né? Então, foi assim. E aí a gente foi se conhecendo, decidimos namorar. Né? Então, é sempre assim. E não é diferente com Cristo. Né?
Quem veio a Cristo por convite de alguém? Levanta a mão. Ó, quanta gente, né? Mais ou menos assim acontece na nossa vida. Alguém nos apresenta a Jesus, né? E aí a gente fica assim, curioso. É um momento, namoro é um tempo de descoberta, é um tempo que a gente quer estar perto da pessoa, que a gente quer ouvir a voz da pessoa, quer saber mais sobre aquela pessoa. Hoje de manhã eu contava, eu fazia faculdade à noite, e o meu caminho de volta não era assim, um caminho que passava na frente da casa dela, mas eu entortava o caminho, e dava uma passada lá. Às vezes a gente ficava o dia inteiro juntos. Aí eu ia para a faculdade, como se não bastasse o tempo que a gente ficou junto, eu ainda voltava e dava uma passadinha lá, Como se não bastasse, chegava em casa e telefonava. Meu pai ficava doido, E não era um telefonema assim curto, uma conversa mole, Aí tem aquele negócio assim, desliga você. Não é? Não, desliga você. E a gente não vê a hora do dia amanhecer, a primeira coisa que a gente faz é ligar para a pessoa. E todas as oportunidades que a gente pode estar com a pessoa, a gente quer estar. E é assim que a palavra de Deus nos identifica com Jesus naquilo que ela diz que é o primeiro amor, que é essa coisa ardente, que é essa coisa de querer a presença de Jesus. É um prazer estar na igreja. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 16 anos. E eu passava praticamente, eu não trabalhava ainda, só estudava. Eu passava o dia inteiro na igreja, Não só porque lá tinha uns amigos, mas porque lá a gente ouvia falar de Jesus. Lá a gente andava com gente que andava com Jesus. Lá a gente aprendia sobre Jesus, a gente aprendia sobre a palavra de Deus. Então, a fase do primeiro amor, ela pode ser comparada à nossa fase de namoro, que tem essa característica, no início, essa fase é marcada por grande entusiasmo, paixão, desejo de conhecer mais aquela pessoa, desejo de estar com aquela pessoa. E quem aqui se lembra quando aceitou Jesus? Foi assim? Foi, a gente quer aprender, a gente quer ler a palavra, a gente quer ouvir pregação, a gente quer estar junto com Jesus. Lá em Salmo 42, 1, diz assim, vamos colocar aqui para a gente ler juntos, Como o servo, ou como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, o primeiro amor é marcado por esse sentimento, A nossa alma anseia por Jesus, quer estar próximo, quer estar junto, quer conhecer mais. E ainda que esta fase passe, e ela não pode ser duradoura, ela é passageira, Eu contava hoje pela manhã que eu tenho um amigo, faz tempo que eu não o vejo, mas até quando eu ainda tinha relacionamento, ele namorava há 10 anos. E se perguntasse para ele assim, você quer casar? Ele disse, não quero, tá bom assim. Mas você não tem o desejo de casar? Não tenho. Eu quero continuar namorando.
Sabe que tem gente que no relacionamento com Jesus também é mais ou menos assim, né? Não quer evoluir de fase e fica nesta fase do namoro. Mas essa fase do namoro, ela é temporária. E deixa eu falar uma coisa agora para os solteiros, né? Cuidado com começar a namorar muito cedo. Por quê? Porque pela falta de condição financeira, você necessariamente vai acabar namorando muito tempo, né? E a palavra de Deus diz assim, homens, cadê os homens namorados aqui, Diz assim em Provérbios 24, 27. Não precisa colocar, não. Eu vou ler. Termine primeiro o seu trabalho, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, né? Se a gente ainda não tem esta condição, porque o namoro, biblicamente, ele não existe. Não existe namoro na Bíblia, né? Não existe. Existe noivado e casamento, mas não existe namoro na Bíblia. Mas ok, na nossa sociedade, na cultura ocidental, a gente tem esta fase do relacionamento. Mas assim como na nossa caminhada com Jesus, ela não pode durar muito tempo, a gente tem que evoluir. E a gente só pode evoluir quando a gente pode, né, deixar pronta a lavoura para poder constituir família. Porque senão a gente fica enrolando, né? Então, assim, tem muita coisa para se fazer no seu tempo ainda de adolescência ou juventude tenra, se é que existe esse termo, né? Mas tem muita coisa para se fazer, para colocar a tua energia, para dedicar o seu tempo. Porque senão você vai ficar enrolando. Aos homens, vocês querem namorar? Né? Então começa a se preocupar com isto. Começa a se preocupar com ter a condição de formar família. Porque o namoro cristão, o cristão não tem ficar. Não tem test drive. Né? Se a gente vai namorar, a gente tem que ter intenção de casar. E se a gente não tem condição de casar, a gente vai ficar enrolando. Esse é o momento que os namorados não gostam muito de ouvir, né? Ainda bem que eu estou lendo a palavra, não é a opinião do Cláudio, né? Mas é a palavra de Deus que nos diz. Então, olha só, é um tempo que tem que ser passageiro. Mas, ainda que esta fase tenha que passar no nosso relacionamento com Jesus, existem algumas coisas que a gente precisa preservar. Preservar, por exemplo, né, que esta paixão por Jesus não termine. Da mesma maneira que os casados há 43 anos, a gente tem que cuidar para que a gente continue apaixonado. Né? Para que a gente continue cúmplice. Porque o risco é a gente viver debaixo do mesmo teto e não ter mais intimidade. E na vida cristã, muitas vezes acontece isso. Com o tempo, a gente está na igreja, mas perdeu a intimidade. A intimidade com Jesus, que é o que a gente chama de ter uma vida religiosa. O casamento começa a virar rotina. O casamento começa a virar previsível. E da mesma maneira, a nossa relação com Jesus, a gente tem que cuidar para que não se torne uma rotina. Que a gente não crie rituais que nos permitem dizer que nós somos cristãos. Mas que, na verdade, a paixão terminou. O primeiro amor terminou.
A intimidade com Deus terminou. Às vezes a gente até trabalha na igreja, mas a gente trabalha como ativismo, porque a motivação do coração, ela não é mais servir com paixão. A motivação talvez seja a obrigação, a motivação seja querer a aprovação das pessoas. E isso é ativismo religioso. E a gente não pode ter uma vida, né, de rotina com Jesus. Jesus quer trazer novidades para a gente. Por isso a gente tem que, embora evoluir de fase, mas preservar algumas características da fase do namoro. Da mesma maneira que homem e mulher. Né? Tem um momento que a gente decide noivar, que é a segunda fase. Que a gente põe a aliança, olha só, a gente põe a aliança na mão direita. Por que a gente põe uma aliança? Primeiramente porque a gente quer um símbolo que demonstre para a sociedade, para nós mesmos, que nós temos um compromisso. Amém? Por isso é que a fase de namoro, ela tem que passar rápido. A gente tem que assumir um compromisso com Jesus. O noivado já não é mais o tempo de conhecer, mas um tempo de tomar posição. Eu contava ontem, né, a gente esteve à noite com alguns jovens, e eles tinham curiosidade para saber da nossa vida, né, da minha e da Cris, da Kika, do Serginho, como tudo começou, tal. E eu contei para eles que quando eu comecei a trabalhar, e olha só, o motivo principal de eu trabalhar, porque a princípio eu só trabalharia depois de me formar, mas eu comecei a trabalhar antes de me formar, porque eu tinha um objetivo: casar. Eu tinha um objetivo: casar. E eu antecipei, eu mudei meus planos originais. E quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro salário, eu comprei o meu dormitório. Eu nunca tive um salário só para mim, porque o primeiro salário já foi para o dormitório. E a gente não sabia ainda quando ia casar. E coincidentemente foi o período que a gente noivou. Por quê? Porque a gente precisa assumir um compromisso, tomar uma posição. É uma preparação para uma união definitiva que é o casamento. Com Jesus, também nós noivamos. A gente assume publicamente a nossa fé. A gente começa a ter uma vida separada, em santidade. A gente tem a vida separada para o casamento. É um tempo para o casamento. O noivado, ele exige exclusividade e fidelidade. Vamos ler Tiago 4:4 e vamos ver o que diz a palavra de Deus. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Olha que ele chama de adúltero. O que é o adultério, E vocês sabiam que a gente comete adultério contra Deus? Quando que a gente comete adultério contra Deus? Quando a gente coloca outras coisas no lugar de Deus. Quando a gente levanta ídolos na nossa vida acima de Deus. E aqui o texto está dizendo,
quando você tem mais prazer com as coisas do mundo do que prazer em Deus, você é considerado adúltero. Por quê? Porque você está colocando ídolos acima de Deus. E olha, alguma coisa que está competindo com Deus, que a gente chama dos ex-espirituais. Quando a gente começa a noivar, já não existe mais espaço para ex. Muitos tiveram muitos relacionamentos, mas quando a gente assume o compromisso, não tem mais espaço para ex. E assim é com Jesus. Talvez o ex seja o teu próprio ego. O teu eu é o teu próprio Deus. Esse é o seu ídolo. Hoje eu falava de manhã, nas minhas orações, eu sempre peço que Deus me livre do inimigo, mas eu também peço que Deus me livre de mim mesmo. Porque eu sou tranqueira. Verdade? A gente é tranqueira. Se não é pela graça de Deus, o nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade própria acima da vontade de Deus, o ímpeto, a decisão sem contar com Deus, o viver para si próprio, o viver para o seu prazer, isso se torna um ídolo. Por isso que a palavra de Deus diz assim, se alguém, Jesus nos diz, se alguém quiser vir após mim, se quiser me seguir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Porque não tem como seguir Jesus carregando o nosso eu. O nosso eu tem que morrer. A nossa vontade tem que morrer. Os nossos projetos precisam morrer para que eu siga os projetos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz para que tenha o fim que desejais. Ou seja, não tenham medo de colocar a vida de vocês na mão de Deus. Por quê? Porque Ele tem pensamentos de paz. E o que Ele tem como projeto para as nossas vidas é que todos nós tenhamos uma vida em que a gente possa se regozijar. Por que muitas vezes a gente não desfruta disso? Porque o nosso eu não deixa. Porque a gente quer decidir, e pedir que Deus venha atrás abençoando nossas decisões. Amém? Um outro ídolo que precisa morrer muitas vezes são pessoas, relacionamentos. Tem gente que põe marido, esposa, filhos, namorado, namorada, pastores, acima de Deus, no lugar de Deus. Então tem muitas vezes que representam pessoas. Trabalho, sucesso, carreira, muitas vezes são os nossos ídolos. Não que a gente não tenha que ter projetos, não que a gente não queira ter sucesso, mas nós queremos ter sucesso e seguir carreira que Deus tem para mim. Se Ele tem pensamentos de paz, eu quero saber qual é o projeto dele para a minha vida. Porque certamente, se eu seguir esses passos, isso será consequência. Quer ver outra coisa? Dinheiro, segurança financeira. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Veja que a palavra de Deus não permita que o diabo inverta como ele fez com Eva. A palavra não diz, o dinheiro é a razão de todos os males. Mas a palavra diz que o amor ao dinheiro
é a razão de todos os males. Quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar, a questão financeira. E é por isso que a gente hoje vive com tanta ansiedade. Eu costumo dizer que a ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. O que será que vai acontecer com a minha vida? Será que eu vou ser demitido? Mas, será que eu vou ter para pagar? Será que eu vou... Isso é excesso de futuro. Ansiedade. E a palavra diz para a gente não andar ansiosos com coisa alguma. Não é com algumas coisas. A palavra de Deus nos orienta que a gente não deve andar ansiosos com coisa alguma, mas depositar a nossa confiança nas mãos de Deus. Amém? Então, olha só, o noivado é a fase da gente ter esta fidelidade, ter este compromisso de fazer com que todos esses ídolos morram. Tem um ídolo que tem muita gente criando também. E isso é perigoso, porque ele é sutil. Quando a gente diz assim, Jesus está em primeiro lugar, a pergunta é qual Jesus? Tem gente que está colocando um Jesus que ele mesmo criou por conveniência. Isso reforçado por muitas pregações que a gente chama de pregação coach. Você é o ponto fraco de Deus. Meus lindos. Que massageia o ego. Não fala de pecado. Não fala de santidade. Não fala de posicionamento. Atrai um monte de gente. E as pessoas saem com seus egos massageados, se achando. Quando, na verdade, a palavra tem que nos levar à conclusão que a gente é tranqueira. Que é só pela misericórdia de Deus mesmo. Que se a gente merecer alguma coisa de Deus, é sarrafo. Se tem algum mérito diante de Deus, é chibatada. E pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos abençoa ainda. Olha só. Porque mérito ninguém tem. Então, olha só, maturidade espiritual é um processo contínuo que vai requerer dedicação, disciplina, perseverança e busca constante por Deus. Por quê? Porque a gente tem que ter como objetivo crescer na fé, ao ponto de, dia a dia, você crescer tendo Jesus como modelo, querendo ser semelhante a Jesus, tendo a mente de Jesus. Isto é maturidade. E a gente pode avaliar a maturidade do noivado por algumas atitudes. Por exemplo, fé. Uma pessoa madura na fé tem confiança inabalável em Jesus, em Deus. Mesmo em meio às dificuldades, a gente continua confiando. A gente sabe o Deus que a gente tem. A gente sabe que Ele é soberano e que Ele nos ama. A gente sabe que alguns perrengues que eu passo na vida, eu estou passando, mas é para o meu bem, como diz a palavra de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas coisas que muitas vezes... Ontem eu contava uma história. Eu tinha uma primavera em casa e ela estava num lugar que o tempo passava, ela continuava minguada e não florescia. E não crescia, não florescia. E aí um dia eu chamei o jardineiro e falei assim, tira esse negócio aqui e joga fora, tá só ocupando espaço. Ele falou, não, ela vai florescer. Sabe o que ela precisa? Eu vou pegar o facão
e eu vou machucar ela assim, ó, né? Eu vou fazer uns cortes nela assim, porque aí ela vai reagir e ela vai florescer, né? E quando ele falou isso, o Espírito Santo me levou à nossa caminhada com Deus. Muitas vezes a gente passa por algumas situações e Deus está como nosso jardineiro, porque isto vai nos levar a florescer. Amém? É necessário. E a fé é a base dessa maturidade. Um outro sinal de maturidade é: eu necessariamente tenho que manifestar fruto do Espírito. Fruto é consequência. Consequência do quê? Do Espírito Santo habitando em mim. Não tem como o Espírito Santo habitar em mim e eu continuar tendo uma vida que mais se parece com aqueles que não conhecem a Jesus. Eu preciso manifestar. E não é uma decisão. A partir de hoje, né, eu vou ler lá Gálatas 5 e eu então decido manifestar amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente não decide isso. A gente decide se comprometer com Jesus. E o Espírito Santo habita em nós. E a palavra de Deus diz que ele opera em nós o querer e o realizar. A gente passa a querer ter uma vida que expresse a vida de Deus. E ele nos ajuda a manifestar o fruto do Espírito para uma sociedade, para um mundo caído, que precisa ter pessoas que manifestem Deus, que se oponham aos valores distorcidos, deturpados do mundo. Amém? Um outro sinal de maturidade é que a gente passa a depender de Deus em tudo. E mais ainda, né? A gente passa a querer alimento sólido. A gente quer se aprofundar na palavra. A gente quer conhecer mais e mais de Deus, das coisas de Deus. A gente não se contenta mais com ensinamento superficial e raso. A gente quer evoluir. E quinto sinal de maturidade: esperança na volta de Cristo. Amém? Às vezes a gente encontra pessoas que a gente fala sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, a pessoa diz: não me fala disso, eu tenho medo disso. Isso é um sinal de imaturidade. Porque pessoas maduras já morreram para o mundo. Anseiam pela volta de Jesus. Sabem que não se espera nada deste mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Não se espera mais nada de políticos. Não se espera mais nada de sistema nenhum deste mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Outro dia eu ouvia um pastor que eu admiro muito. Ele dizia assim: vocês sabiam que a esquerda é do diabo? Aí ele falou assim: e vocês sabiam que a direita também é? Por quê? Porque os sistemas políticos, econômicos, educacionais, olha o que está acontecendo na educação. Olha o que está se ensinando para as crianças. Nas artes, em todos os sistemas desse mundo, a gente não pode buscar esperança em nada. A gente tem que dizer assim, vem logo o meteoro e acaba com esse negócio aqui. Porque isso aqui não tem mais jeito. Eu quero Jesus, eu quero ir com Ele. Não tem expectativa nenhuma de que com esse ou aquele candidato a coisa melhore. Não vai melhorar. Não se iludam. Eu vejo crente muitas vezes, num ativismo político em época de eleição. Você está esperando o quê? Às vezes põe até como ídolo. A pessoa se torna um ídolo acima de Deus. Idolatram. Que a gente chama de político de estimação. Não espera nada desse mundo, gente. Espera a volta de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus.
E aí, virá, porque ainda não veio a fase do casamento. Muitos aqui são casados, mas com Cristo, essa fase ainda não aconteceu. E ela acontecerá na vinda de Jesus. Na aliança eterna, íntima, profunda, na aliança irrevogável, quando a gente vai viver com Ele. Jesus é o noivo fiel, que nos amou, nos limpou e nos prometeu a eternidade. E este casamento ainda vai acontecer. E cabe a gente se manter como noiva de Cristo, separado em santidade, em vigilância, em adoração. A noiva de Cristo. Quando a gente olha o casamento segundo o modelo judaico, e a gente faz um paralelo com a obra de Cristo, isso é uma revelação fantástica. Porque como é que acontece o casamento judaico? No início de tudo, ontem a gente falava ainda, né? Eu sou do tempo que para namorar a gente pedia ainda para o pai. Né? Quem é desse tempo? Tinha que pedir para o pai, né? Olha, estou querendo namorar sua filha, né? E o pai dizia assim, quais são suas pretensões? E a gente não tinha o que responder, dizia, as melhores possíveis. Né? Uns duros, uns prontos, né? As melhores possíveis, né? Então a gente pedia para o pai. E assim, no casamento judaico, antes de tudo, tem uma conversa do noivo com o pai. Um acordo entre o pai da noiva com o noivo. Quem é o pai da noiva? Deus Pai. Quem é o noivo? Jesus. Né? Houve um acordo entre Deus Pai e Deus Filho. Né? O projeto da redenção foi combinado entre os dois. Né? O noivo falou para o pai, olha, eu quero casar com a sua filha. Eu quero casar com a igreja. Eu quero viver com a igreja eternamente. Eu quero cuidar da igreja. Né? Então, segundo o modelo judaico, tudo começa assim. Mais ainda, desta conversa, o pai vai dizer assim, mas qual é o seu dote? Porque no casamento judaico, o noivo precisava pagar um dote, pagar um preço. E esse preço não era qualquer coisa, não. Né? Era ouro, prata, eram coisas valiosas. Né? Eram animais que naquele tempo tinham grande valor. Né? Então, o noivo tinha que pagar para o pai da noiva um preço. Jesus pagou um preço pela sua noiva. Amém? E não há preço mais precioso do que o sangue de Jesus. Jesus pagou o preço pela noiva. Ele apresentou o seu sangue. E o sangue foi aceito por Deus Pai como sacrifício definitivo. Para que a nossa vida fosse restaurada, fosse resgatada. E assim, o casamento era estabelecido. E neste momento, o rapaz e a moça, perante a sociedade, já eram considerados marido e mulher, que era o estado que chamava de desposada, que era o estado de Maria com José, quando ela engravidou do Espírito Santo. Sabe qual é a característica desta fase? Eles já são casados. Em algumas traduções você vai ver que, né, apresenta os dois como casados, mas eles não viviam juntos. Por quê? Porque na tradição se firmava o compromisso, o preço era pago
e o noivo voltava para a casa do pai. Por isso, gente, seguindo o modelo de Jesus, não tem esse negócio de vamos morar junto para ver se dá certo. Né? Não tem morar junto. Não tem morar junto. Volta para sua casa. Né? É o estado de compromisso. E aí o que acontecia? O noivo voltava para a casa do pai. O que Jesus falou? Na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E voltarei para te levar comigo. Jesus seguiu o rito do casamento judaico. Porque ele veio, pagou o preço e voltou para a casa do pai. E este tempo de separação era um tempo onde a noiva se preparava, ela se purificava, e o noivo ia preparar moradia. E depois de um tempo, no final desse período de separação, o noivo volta e aí ele leva a noiva para a moradia que ele preparou. Mas ele precisa encontrar a noiva preparada. E a noiva nunca sabe a hora que o noivo vai chegar. Ela precisa estar preparada, porque, inclusive, é o noivo que vai ao encontro da noiva para buscá-la sem que ela saiba o dia. E neste dia se toca no tempo era o chofar, Se toca um sinal sonoro, dizendo, o noivo está chegando. O noivo está chegando. E aí nós vamos ler lá em 1 Coríntios 15, ao soar da última trombeta, no abrir e fechar dos olhos, a sua igreja será arrebatada. Amém? A noiva não sabe o dia e a hora, mas a noiva precisa estar preparada. Porque a hora que a trombeta soar, o noivo está chegando. E ele vai buscar sua noiva e ele vai levar para um casamento que vai acontecer, chamado das bodas do Cordeiro. É uma festa. É uma festa. A palavra de Deus diz que num piscar de olhos nós seremos transformados. O nosso corpo mortal será restaurado segundo a origem e plano de Deus, porque Deus criou o homem para viver eternamente, e o pecado trouxe a morte, e o pecado trouxe o que a gente conhece hoje, a deterioração do corpo físico. Quando eu era jovem, eu tinha cintura de toureiro. Hoje eu tenho touro na cintura. Dói o joelho. De manhã, falo pro Serginho lá, Serginho, vou me drogar. Aí pega o remédio para tireoide, pega para pressão, Que a gente vai ficando velho, Isso é culpa do pecado. Mas glória a Jesus, que quando toca a trombeta, o meu corpo vai ser transformado e eu vou ser aquele homem bonito que quando a Cris conheceu. Aquele galã quando a Cris conheceu. Glória a Jesus. E ela também, mas ela continua bonita. Continua bonita, lindona, gata. Vocês viram que eu consertei, Quem estava aqui. Eu dei uma... aprendi, Porque a gente estava aqui, e eu falei uma hora no nosso workshop, A Cris era muito bonita. Aí todo mundo, era, Eu falei, não, ela... Aí agora eu estou consertando, Eu
fiquei assim, escarcomido, mas ela continua, né, bonita. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós precisamos entender esses princípios. Nós precisamos entender que a gente não pode ficar na fase de namoro com Jesus muito tempo. Tem um momento que a gente precisa assumir o compromisso. Que a gente tem que mostrar para o mundo que a gente tomou uma posição. Que a gente quer viver separado. Que a gente quer viver em santidade. Que a gente quer viver esperando o noivo. Que a gente quer participar das bodas do Cordeiro. E para isso a gente precisa estar na condição de separado. Derrubar todos os ídolos que a gente leva, carrega com a gente. Amém? Eu quero fazer um convite nessa noite. Glória a Deus. Para todos aqueles que, diante desta palavra, querem tomar uma posição, pôr aliança no dedo, assumir o compromisso de viver como a noiva de Cristo, separada em santidade, não para seguir uma religião, mas porque o meu coração arde em viver desta maneira, de morrer para si mesmo, morrer para o mundo e viver na expectativa do casamento. Eu quero convidar essas pessoas a ficarem em pé no seu lugar. Se esse é o teu desejo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não é para homens que você está se levantando. Não faça isso, né, por constrangimento de ficar sentado. Aqui nós somos uma comunidade de irmãos. É para Deus que você está fazendo isso. É uma manifestação física da disposição do seu coração. E se muitos que estão sentados se encontram na condição de: eu já fiz essa escolha, mas hoje também querem renovar o seu voto, pode ficar de pé no seu lugar também. Amém? Já estejam vivendo desta maneira, mas hoje querem se unir a estes que estão tomando essa posição para renovar o seu voto. Glória a Jesus pela vida de todos vocês que estão em pé. E eu quero orar por vocês. Põe a mão no teu coração. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito presente nesta noite, que é poderoso para que esta palavra não seja somente captada intelectualmente, mas que ela desça aos corações, como acontece com esses que se manifestam agora diante do Senhor, como uma manifestação física, como uma evidência física, um sinal. O Senhor não precisa disso, o Senhor conhece os nossos corações, mas essa atitude é para nós mesmos. Essa atitude é para que a gente esteja ciente e de fato isto represente um compromisso diante de Ti. Eu te peço, Senhor, honra o compromisso destas vidas. Tome-as, Senhor, como Tua noiva, separadas.
Tome, Senhor, como tua noiva. Cuida, Senhor, da tua noiva. Ajude no processo, Pai. Ajude no processo de separação, de santificação. Que o teu Santo Espírito possa estar falando conosco todos os dias, colocando em nós o desejo da eternidade, colocando em nós, Senhor, a paixão por Ti, a paixão por estar na Tua presença, a paixão pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro por estas pessoas. Peço que elas saiam daqui, Senhor, com passos firmes na direção do céu, e que enquanto o Senhor permitir que a gente viva neste mundo, que sejamos de fato luz, sal para esta terra, luz para quem vive na escuridão, sal para quem não encontra mais sabor. Em nome de Jesus, vivifica a tua igreja, Senhor. Derrama do teu poder, derrama, Senhor, da tua graça, derrama, Senhor, da tua misericórdia, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda o nosso Deus.